questão de testemunha. Eles veem o que Deus está colocando na sua vida. Às vezes nós não entendemos o que Deus nos dá, mas a própria Satanás já sabe o que Deus nos deu, porque é visível no mundo espiritual, né? Então, sempre dou esse conselho a todos. Você pode operar com os anjos, você deve operar com os anjos, mas tem uma linha muito tênue. E se você passar dessa linha, você pode acabar entristecendo o Espírito Santo. Nunca coloque os anjos no lugar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos criou para que nós pudéssemos aprender com ele. Ele é o nosso mestre. Se ele vai nos ensinar todas as coisas, é todas as coisas. Comandando a tropa de anjos em arrebatamento. O Alisson pega aqueles mais... Os mais é que o pessoal fica curioso, né? Sim. Aí eu vou encher aqui seu... Esse comandar as tropas aconteceu muito forte em um período da minha vida. Hoje ainda acontece, mas não tão forte quanto acontecia nesse período. Por quê? Eu até pedi a Deus um tempo que parasse, porque eram muitas batalhas espirituais que eu passava e eram maravilhosas, porque eu ganhava. E eu ficava assim o dia todo sorrindo à toa, sabe? De ganhar aquelas batalhas. Mas Deus foi começando a me mostrar classes de anjos. E Deus começou a me mostrar anjos que estavam guerreando comigo. E Deus começou a me mostrar espíritos malignos. E Deus começou a me mostrar esse campo de batalha o tempo todo. E quando a gente estava arrebatado, você carrega uma unção, uma autoridade, que você sente que essa autoridade é como se o nome de Jesus tivesse cravado em você e todo mundo olhasse e visse Jesus, você em Jesus, sabe? Você em Jesus, você é um com ele. E você dando comandos no mundo espiritual. Porém, Jesus poderia fazer tudo isso, mas ele coloca na mão de filhos e filhas, servos e servas, para se levantar para fazer isso. E quando você dá esses comandos, os anjos iam, eles operavam, eles ministravam. Eu já guerriei com anjos atrás de mim, né, vindo, e eu dando comando a esses anjos. Já guerriei também tirando pessoas de cativeiro. Anjos me levando durante a noite em cativeiros e tirando pessoas. Você sendo arrebatado nessa dimensão. Arrebatado. E é o anjo que te ajuda no arrebatamento. Nós temos um controle para ter o arrebatamento? Uau! Então, existem Nós podemos aprender? Sim, você pode ter um mínimo de controle ali, né, do arrebatamento. E eu sempre costumo dizer que existem pelo menos 2 tipos de arrebatamento. E as pessoas preferem sempre o primeiro que eu falo. O primeiro tipo é quando o Espírito Santo ele te arrebata. É algo muito tranquilo. Você sai levemente do seu corpo e se às vezes vai olhando o seu corpo, você vai saindo dele. Algumas pessoas sentem medo, acham que tá morrendo e quer voltar. É leve, é tranquilo. Mas quando você é arrebatado através de um anjo de arrebatamento, não é assim. Se abre um portal, se você não acredita em portal, meu irmão, você tá por fora. Se abre um portal e aquele portal suga o seu espírito para dentro. Você sente que você sai violentamente para fora. E isso acontece quando o anjo de Deus está trazendo esse arrebatamento para você. Os 2 são o Espírito Santo arrebatando. Porém, um é tranquilo através só do Espírito Santo e o outro é mais forte através dos anjos. E a questão de controlar a questão do arrebatamento. Eu sempre falo que por mais que eu já saí muitas vezes no espírito, muitas vezes mesmo, vi muitas coisas, já participei de muitas coisas espirituais com Deus, mas eu sempre falo que eu prefiro não controlar. Não que eu não queira, viu? Mas eu digo que eu sempre preciso estar preparado para Deus me arrebatar. É simples você se preparar para Deus te arrebatar. É quando você precisa ser mais espírito do que corpo. Você precisa sentir mais o espírito do que o corpo. O corpo precisa adormecer e o espírito precisa reavivar. O estado de arrebatamento é o quê? É o estado entre estar acordado e estar dormindo. É o estado de arrebatamento. Então, por isso que Deus leva muitas pessoas para dentro do sono e arrebata elas. E às vezes ela acha que está sonhando, mas está arrebatada. Mas por que isso acontece? Porque o teu corpo está relaxado. E no momento que você desliga o seu corpo, é o tempo que o teu espírito ele é ativado. E aí Deus consegue te arrebatar com mais frequência. Então, simples, se você entende que essa regra, 2 regras para ser arrebatado. Sua alma precisa estar
quieta, calma, porque é a sua alma que te impede de ser arrebatado, senão todo crente, a maioria seria arrebatado. A tua alma precisa estar acalentada. Ah, mas é uma agitação na minha vida. Então você vai orar, você vai ficar um tempo em silêncio ali na tua oração. Você precisa praticar o silêncio na tua oração e começar a falar com Deus no teu interior. Aqui precisa começar a falar. É claro que você vai colocar suas petições primeiro a Deus em voz alta e falar, mas ninguém passa 4 horas falando a mesma coisa, né? Ou tem tanto conteúdo para falar com Deus, né? Então, você vai começar a ficar repetitivo. E vãs repetições não quer dizer que Deus vai fazer alguma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? Eclesiastes 5:2 diz assim: não se precipite com a tua boca a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Então sejam poucas as tuas palavras. Está nos ensinando a orar. Está nos ensinando a orar. Que a gente tem que chegar diante de Deus e falar pouco. E ficar na presença de Deus aqui, ó. Para que aconteça o que aconteceu com Pedro. Quando desceu o lençol. Sobreveio sobre ele o quê? Um êxtase. Irmão, quando Deus vai te arrebatar, sobrevém sobre você ou uma sonolência muito grande, que você confunde com um êxtase. Um êxtase muito forte, algo muito gostoso. E às vezes você sente uma vontade de deitar. E eu não tô falando aqui com os preguiçosos, viu? Não tem nada a ver com os preguiçosos. Eu tô falando para pessoas que realmente, às vezes, você tá orando muito e te dá aquela vontade de relaxar. E muitas das vezes, Deus tá querendo arrebatar você. Deus tá querendo te levar em dimensões. O tanto que tem pessoas que, quando estão orando, estão de olhos fechados, elas sentem que não estão no quarto mais. Isso acontece o tempo todo com a gente. Isso são coisas que acontecem pré-arrebatamentos que acontecem conosco. É quando Deus já quer arrebatar a gente. O nosso espírito começa a tremer dentro do nosso corpo e a gente começa a ter aquela sensação: vou sair, Deus vai me levar a algum lugar. Então a gente não tem que ter o sonho, irmãos, de conhecer Paris em espírito. Que Deus pode te dar essa experiência, você indo de avião até lá e você vivendo isso. Mas a gente tem que ter o sonho de conhecer lugares do céu. Lugares celestes. Não o mundo espiritual, mas lugares celestiais. O mundo espiritual é uma coisa, lugares celestiais são outros. E a gente precisa conhecer esses lugares celestes, porque cada vez que a gente vai em um lugar celeste, a gente volta com algo novo. Apóstolo Aros. Fala de uma experiência a mais forte que você teve de arrebatamento e qual algo novo você trouxe. Eu tive uma que foi muito impactante. Deus me pediu para fazer, na época, 3 dias de jejum. Eu tava querendo muito que Deus me mostrasse o céu. E toda vez eu chegava numa porta. E quem já foi em regiões celestiais vai saber que porta que eu tô falando. Eu sempre chegava numa porta e eu não podia entrar. O Espírito Santo falava assim: você não pode. Eu falei, mas eu ficava pensando, por que o Espírito Santo me traz aqui? E eu sinto que tem algo muito poderoso lá dentro e ele não me deixa entrar. E eu falei, eu vou bater até abrir. E fiquei ali, Alisson. E eu falei, Senhor, me dá qualquer coisa. Se eu me pedir, eu faço. E Deus falou assim: eu quero que você faça 3 dias. Porque eu quero rasgar algo dentro do seu interior. Eu falei, amém. Vamos lá. 3 dias sem água e sem comida. E eu fiz. E depois que eu fiz esses 3 dias, Deus se manifestou de uma maneira muito poderosa na minha vida. E resumindo aqui pra você, eu subi pro templo pra orar. E ali eu já tava decidido. Deus, agora já fiz, né? Agora é hora de Deus fazer um negócio. Eu falei assim: Espírito Santo, me leva agora. Eu fiz tudo que o Senhor falou. Eu tô obedecendo, eu tô fazendo cada coisa que o Senhor tá me pedindo. Me leva agora, Pai. Me leva ao terceiro céu, me leva ao céu agora. Aí ele falou assim pra mim: você não tá pronto. Aí eu falei assim: mas como é que a gente fica pronto num negócio desse? Você não tá pronto. Eu disse assim: Espírito Santo, mas o Senhor, me veio um estralo que eu sinto que era do Espírito. Veio um estralo assim na hora, o Ariston, de falar isso. E eu disse: Espírito Santo, mas o Senhor não é o Todo-Poderoso? O Senhor é Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser me proteger da glória do Pai, ou da glória do Filho, ou da glória que há no céu, o Senhor pode me cobrir, o Senhor pode me proteger, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é Todo-Poderoso. Aquilo virou uma chave. Aí Deus falou pra mim assim: Ariston, eu escutei claramente Deus falando pra mim: senta. E eu peguei a cadeira e falei: agora que o negócio vai acontecer. Agora vai.
Porque eu já estava tendo vários arrebatamentos e era assim. E quando ele falou, senta, eu lembro que eu sentei na cadeira, de frente pro púlpito. Eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu senti como se fosse um martelo batendo na minha testa. Puf! E a minha cabeça foi para trás. Isso é o que eu senti, né? Talvez no físico nem aconteceu. A minha cabeça foi para trás. E eu vim para frente. Quando ela veio para frente, eu senti eu sair daqui, ó, em espírito. Isso aqui é só para quem crê, meu irmão. Que o povo já tá assim, o povo deve estar se ruando assim. Por que você me deu esse canal? Então, eu saí, quando eu saí numa velocidade muito grande, eu apareci em cima de uma pedra muito grande, uma rocha muito grande. E havia um peso de glória que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era algo assim incrível, era algo. Eu olhava para baixo, no meu lado direito, havia tipo um rio que descia com águas cristalinas, lindas, 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 lindas. Águas cristalinas. E esse rio cortava toda uma selva, sabe? E aqui para baixo tinha árvores, as mais lindas que eu já vi. Eu não consigo descrever as cores delas, né? O tipo de verde era parecia que tudo estava vivo, sabe? Vivo mesmo, real. E eu olhava para isso tudo ali embaixo, sabia que tinha níveis maiores. E o Senhor Jesus começou a falar comigo ali. Cuidado com o que você vai falar aqui, porque é meu universo. E aí eu comecei tive um temor muito grande, né? Jesus falando comigo ali. E quando eu olhava para Jesus, ele estava acima, eu não via claramente o seu rosto, estava muita fumaça, ele estava do lado do trono e ele estava em pé. E quando eu olhava para o trono, eu não conseguia ver forma, mas eu sabia que Deus, o Pai, estava ali. E aí ele começava a falar, aquela pessoa como um homem, né? Vestido como um homem falando comigo. E falava assim, aqui é o meu universo. Aqui é onde Moisés vinha todos os dias. Ele falou isso para mim. Moisés vinha todos os dias. E quando ele falava isso, por transferência de pensamento, quando ele falava isso entrava em mim e me mostrava toda a amplitude do que acontecia com Moisés. Isso é, vinha dentro do meu interior. Moisés vinha aqui, mas não nesse nível que eu tô vindo, baixo. Ele vinha aqui nos níveis muito altos, a ponto de, quanto maior o nível nas regiões celestiais, seu com o Espírito Santo, mais coisas você vê. Mais coisas você consegue enxergar. Talvez Deus te mostre animais, talvez Deus te mostre coisas que eu não vi. Por quê? Porque você estava vendo aquilo num nível muito maior do que eu. Então, eu sentia que Moisés tinha um nível muito extraordinário. Eu falava assim, meu Deus, é impossível chegar a esse nível. Esse homem chegou num nível que é extraordinário demais. E ali foi uma experiência muito forte. E quando eu voltei, Ariston, eu lembro que eu voltei com muito temor, obviamente, mas eu voltei carregando um amor muito grande. Nessa época eu ministrava nas igrejas e quando eu levantava as mãos, depois desses dias, eu levantava as mãos, eu dizia, Senhor, vem sobre esse lugar. Todo mundo ia pro chão. Todo mundo ia pro chão. Era algo surreal, sobrenatural começou a acontecer. O ministério começou a andar de uma maneira muito grande. A minha esposa ia dormir do meu lado, eu falava assim, ó, o Espírito Santo tá aqui. Ó, olha só, e você tá sentindo ele? O Espírito Santo faz ela te sentir. Ela começava a chorar. Aí eu falava assim, ó, tem rios dentro do seu interior agora. Você quer sentir? Faz ela sentir, Espírito Santo. E tudo que eu pedia para ele ia fazendo com as pessoas. E ela, meu Deus, eu tô escutando. E a gente escutava barulho de águas alto no nosso quarto. Minha esposa começou a viver coisas sobrenaturais. A gente começou a viver coisas assim muito incríveis, principalmente depois disso. As revelações, a voz de Deus ficou mais intensa. Eu comecei a escutar a voz de Deus todos os dias mesmo, até num arroz que eu botava no prato. Não bota mais. Bota mais isso, bota menos isso. Então, foram coisas que mudaram muito minha história. Muito. Pessoal, você falando disso, o pessoal que vai querer ser arrebatado. Uau! A gente pode fazer um só de arrebatamento. Então, você quer um podcast só de arrebatamento, você escreve aí no comentário. Faz um de arrebatamento. Faz um de arrebatamento, escreve aí. Aí quando o apóstolo
voltar aqui para São Paulo, né, marcar a agenda, nós fazemos um só de arrebatamento e liberar várias chaves e contar várias experiências em nome de Jesus. Coloque aí, faz uns de arrebatamento. E eu achei interessante também aqui que você fala das cores dos anjos. Sim. E como abrir a visão para vê-los. Uau. Vê-los. É incrível, hein? Assim, eu sempre sou muito sincero e real naquilo que eu falo. Às vezes as pessoas, quando a gente fala um pouco das cores dos anjos, as pessoas falam assim, apóstolo, e o lilás, e o roxo, e o tal. E as pessoas querem saber cada cor dos anjos. Irmãos, eu não sei e até hoje eu não descobri quem sabe todas as cores. Mas você já sabe algumas. Eu sei algumas. Mas você descobriu isso aí porque vendo. Visão, com as minhas próprias experiências. E eu não pego só as minhas experiências. Eu pego experiências que eu tenho e que são testificadas por pessoas. Isso é, pessoas que não sabiam o que eu falo, não sabiam sobre o que eu vi, e elas testificam exatamente igual, né? Por exemplo, sobre a cor do anjo da profecia. O anjo da profecia, ele sempre aparece para mim azul. Seja o anjo que anda comigo ou o anjo que anda com as pessoas. Todo profeta que ora muito, você já deve ter visto um anjo azul. Por quê? Porque todo profeta tem um anjo da profecia do seu lado. Porque é um anjo que te ajuda a gerar uma atmosfera, é um anjo que te ajuda em muitas coisas que a gente poderia abrir aqui. Outro anjo que Deus me mostra com frequência, o anjo da cura. O anjo da cura, ele pega fogo. Ele é todo de fogo, flamejante. Não sou eu que vi isso, irmão. São vários avivalistas que Deus me mostrou. E que depois, na minha caminhada, Deus foi mostrando isso, né? E eu comentando isso com eles, eu falo, rapaz, eu vejo esse anjo. E toda vez, às vezes, quando eu imparto com alguém, eu vejo também. Toda vez que eu imparto com alguém, eu geralmente vejo esse anjo ser colocado no ministério das pessoas. E as pessoas sentem esse anjo. Ela sente queimar muito forte alguma parte do corpo dela, ou quando às vezes a gente faz uma operação com o anjo, ministra com o anjo, fala assim, anjo, toca tal parte do corpo dessa pessoa, e ela sente aquele queimando, né, por causa desse anjo de fogo. E você vai notar que todas as vezes que a gente ministra cura, as pessoas geralmente sentem o local queimar. Porque é uma característica do anjo da cura, né, e queimar. Anjo que ministra maravilhas. Esse anjo, eu vejo ele colorido, com várias cores. E uma certa vez, eu falei isso para um apóstolo. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui. E esse apóstolo ficou assim, como assim? Colorido, como assim? Você viu uma capa colorida? Eu falei, essa capa colorida do Dom de Maravilhas. Os anjos de maravilhas, eles são coloridos. Ele não levou muita fé. Estávamos conversando, parou uma senhora e falou assim, eu vejo você com uma capa colorida, e começou a falar as coisas e falou, aí testificou tudo, e ele falou, esse aqui é o anjo de maravilha, ele não estava crendo, né? E aí, pôde crer, e assim, muitas pessoas também já viram esses anjos. Não só eu, mas várias pessoas nas nossas ministrações, eu peço às vezes, oro para Deus abrir os olhos dessas pessoas, e elas me contam quais os anjos que elas estão vendo, e aí são exatamente os anjos que andam no meu ministério, né? Esses tipos de anjos. Bom, esses anjos que a gente vê, como anjos, por exemplo, de outras nações, geralmente eu vejo eles com características de outras nações, né? Isso às vezes, características das bandeiras das nações, as cores das bandeiras, ou às vezes eles vêm com bandeiras no braço, empunhando aquela bandeira no braço. Lembrando, gente, que isso aqui é algo... Ou isso aqui gera polêmica, ou isso aqui... Porque o que acontece? Você pode ver o mesmo anjo que eu, e a gente estava explicando isso num seminário ontem. Você pode ver o mesmo anjo que eu, e você vê o anjo todo de branco, e eu ver os detalhes do anjo em outro nível de realidade. Porque o mundo espiritual é feito de níveis de realidade. E às vezes Deus, ele vai nos levando por níveis de realidade. Se você está com a visão mais aberta, você vai ver mais além. E se eu estou com a visão mais fechada, eu vou ver menos além.
É simples isso. Então, por exemplo, você pode ter visto um anjo aqui, já aconteceu comigo, com pessoas, de eu ver o anjo com armadura e isso e aquilo, todos os detalhes, a linha que caía do lado esquerdo e tal, e eu detalhar tudo pra pessoa, e a pessoa fala assim, como assim? Mas eu vi um anjo aí também, mas ele tava todo de branco. E era o mesmo anjo. Só que o que acontece? Como as pessoas falam que vê anjos de asa, né? E até a Bíblia diz que anjos também aparecem como pessoas. É simples. Uns hospedaram, de tanto de ter hospitalidade, hospedaram anjos, sem saber. Então eles vieram realmente como ser humano. E na verdade, muitas das vezes os anjos vão vir assim, como pessoas, para se falar ou trazer alguma coisa, ou manifestar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que anjos também não podem aparecer de asas. E pode. E muitas pessoas só não podem aparecer com 3 asas, né? Como já me entregaram, eu tô vendo um anjo de 3 asas. Eu falei, irmão, anjo deficiente? Como assim, mano? Fosse 4 ainda Fosse ia. 4 ainda dava 2. Então, assim, a gente escuta cada coisa, né? Mas o relato que eu quero trazer para você é que às vezes você pode ver num nível de realidade e as pessoas verem outro. Porque são camadas de realidade, camadas de dimensões. Por exemplo, igual eu perguntei ontem lá, quem aqui já viu a sala de órgãos que existe no céu? Muitas pessoas levantaram as mãos. Eu falei, quem aqui já viu uma biblioteca no céu? O povo levantou a mão. Aí eu falei, então, tudo isso é figurativo no mundo espiritual. Existem níveis de realidade que Deus vai te mostrar isso aí de uma outra maneira. Porque no céu não precisa ter livros. Deus transfere informações para dentro de você, assim como foi com Salomão. Ele não sentou numa sala de aula, ele simplesmente, de uma hora para outra, soube. E Deus, se não tem enfermidade no céu, para que teria órgão? Para quê? Para as pessoas de hoje, apóstolo. Não, aquilo ali é figurativo, é só para você entender que quando o anjo de cirurgia espiritual ele vem, ele vai trazer um órgão novo de Deus para essa pessoa. E você precisa entender que existe um lugar que ele vai pegar, que é no sobrenatural. E quem vai gerar esse órgão, muitas das vezes, é você, dentro da sua própria mente, que não é uma mente só, é uma arma espiritual e um campo espiritual. Simples. E aí, quando você entende isso, meu irmão, a sua vida muda. Você entra num novo nível com Deus. Porque você vai querer entender sempre a realidade real das coisas. A realidade real daquilo. Por exemplo, tem pessoas que já viram o Espírito Santo como pomba. Já vi várias pessoas. Posso ver o Espírito Santo aqui no meio do culto como pomba. Ele é uma pomba? Não. É figurativo. Mas é porque ele quis trazer algum sentido através daquilo ali. Que talvez seja esse sentido que a gente entende de pureza. Então, ele é aquilo? Não. É figurativo. O Espírito Santo é extraordinário. Então, ele não se diminui a uma pomba, né? Mas é um sentido figurativo. O mundo espiritual tem sentidos figurativos. Quando eu falo de anjos e de cura interior, aí eu pergunto para as pessoas que operam anjo, falo assim, aonde que está escrito na Bíblia que você faz libertação de cativeiro com anjo? As pessoas bugam a cabeça. E eu falei, está escrito na Bíblia. A Bíblia mostra o passo a passo como fazer libertação com anjo. E sabe onde que está? Atos 12:5. Quando o anjo, a igreja está orando fervorosamente na casa de Maria por Pedro, e o anjo entra dentro das prisões de Pedro, faz as cadeias caírem, faz ele botar as roupas e tira ele de lá de dentro, cegando os sentinelas. Até fora da prisão. Aquilo ali é figurativo, dizendo que, claro, isso aqui aconteceu, mas aquilo ali está descrevendo como que uma libertação acontece através de um anjo. Exatamente. E se você quiser, você leia, viu, gente? Aí faz como? Você ora para... Você ora e pede pro anjo ir lá dentro do cativeiro da pessoa tirar ela. E aí ele vai lá. Exatamente. Se você ler Atos 12, versículo 5, você vai entender perfeitamente como se faz uma libertação de cativeiro com anjos. Lá está descrito perfeitamente. Só que depois que a pessoa é tirada da cadeia, como aconteceu da prisão com Pedro, e cegou os sentinelas para poder tirar, e por isso que muitas pessoas às vezes estão fazendo libertação e às vezes não conseguem tirar a pessoa do cativeiro porque os sentinelas não são cegados. E aí há aquela resistência espiritual. Então é uma chave que eu tô dando para vocês aí, viu, gente? E aí quando ele é tirado de lá, o que o anjo faz? Se aparta dele. E quando ele chega para
na casa de Maria e bate a porta, Rode vem, olha que coisa interessante, Rode vem atender e ouve a voz de Pedro e reconhece ele, certo? Aí vai até as pessoas, não abre a porta, vai até as pessoas e fala, Pedro tá aí. Falou, não, você tá louca. Não, Pedro não tá aí. E eles estavam orando pra Pedro sair, mas não estavam acreditando. Não, Pedro não tá aí, não. Aí ela insistiu tanto que eles falaram assim, deve ser o anjo de Pedro. Por que eles falaram isso? Tem um grande segredo aqui, Aristo. Porque os anjos que andam com a gente têm as mesmas características da nossa feição. A mesma. É por isso que quando nós estamos orando por pessoas e o nosso anjo vai dentro da casa dela e fala, Aristo, o que você apareceu lá em casa? Quem tem visão aberta vê. Vai ver a sua pessoa aparecendo na casa dela. Sabe o que quer dizer isso? É que o teu anjo foi ministrar a vida dela. Você tá entendendo? Foi mandado por você. Então, aqui, ele tem as mesmas características. Por isso que muitos avivalistas se encontram com pessoas que já faleceram. E muitos deles não sabem e podem bater o pé e falar, não, mas era o cara, era o Billy Graham, era... Irmão, provavelmente, 99% de chance. Eu já conversei muito com Deus sobre isso aqui. E Deus me falou muitas vezes. E eu já me encontrei com várias pessoas. Isso não eram pessoas, era um anjo dessas pessoas. Que carregavam a característica delas, porque os anjos fluem debaixo da nossa unção. Vou te dar um exemplo fácil para o pessoal entender aqui. Se eu sou seu discípulo, Aristo, você opera várias coisas. Eu passo a operar, quando você transfere a unção para mim, eu passo a operar igual a você, certo? E às vezes eu posso ficar até com os tique-tique exatamente que você tem, certo? Isso acontece. Por quê? Porque o seu DNA espiritual passou para mim. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Os anjos não operam debaixo da nossa unção, por isso que eles ficam idênticos a gente. Você tá entendendo? É a revelação desse texto aqui que a gente acabou de ler. É loucura, mas o próprio Jesus vai dizer, graças te dou, Pai, porque ocultaste dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Nós somos os pequeninos que acreditam nas loucuras de Deus e que, na verdade, não são loucuras, é sabedoria. O homem que acha que é loucura. Né? Então, assim, é incrível como se move o contexto espiritual. O contexto espiritual se move de uma maneira extraordinária. Já quase arrumou um problema para mim numa igreja uma vez, que a irmã falou assim, apóstolo, eu tava meia-noite lá em casa, me olhando. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, seu esposo você aí. Tava lá. Eu não fui lá não, irmã. Deus me livre. Olha o seu esposo aí. Minha esposa, você vai arrumar um problema aqui. Eu não fui nessa casa, não. Não, apóstolo, você tava lá. Eu falei, não, irmã, esse horário foi justamente o horário que eu tava orando pela sua vida. Por isso que o anjo que anda comigo, que tem as características mesmo que eu, estava lá, apareceu na sua casa, para você entender que eu estava orando pela sua vida, intercedendo por você. Entendeu? Então, os anjos, eles podem sim gerar ativações no mundo espiritual. Por exemplo, se você tem um Billy Graham que faleceu e você vê o anjo dele, esse anjo está se encontrando com você por quê? Porque Deus está transferindo essa unção para você. E aí você recebe o anjo da mesma classe que ele. Então é simples assim, gente. O mundo espiritual, a unção não é de homem nenhum, a unção é do Espírito Santo. Ele decide para quem dá, e a hora que ele quiser dar, ele dá para quem quiser, ainda que o homem não esteja nessa terra, Ou você quer a Bíblia para isso? É simples. A Bíblia vai dizer que João Batista veio no espírito de Elias. Como se Elias não estava aqui mais para impartir o espírito dele? Mas por quê? Porque Deus decidiu. Então a unção veio sobre Elias, sobre João Batista. A unção de Elias. Só que Elias já estava morto. Elias já tinha ido, Elias estava morto, não. Elias já tinha ido embora. Eu estava no céu, arrebatado. Estava arrebatado, estava lá na maravilha lá. De muitos anos depois. Há muitos anos. Então, a gente pode sim ter acesso a unções de pessoas que não estão aqui mais, mas foram unções de outras antes delas. Né? Então, a gente precisa entender que é a unção do Espírito Santo. E você pode estar assistindo esse podcast hoje e Deus liberar a unção sobre a sua vida. A unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a vida do Ariston, a unção que você quiser. Às vezes Deus pode liberar sobre a sua vida. Você vê um vídeo do Billy Graham, um vídeo da Catherine Kuhlman, Deus pode liberar sobre a sua história. Por quê? Porque a unção dela continua viva. Continua viva. É só a gente tem que entender como acessá-la. Aleluia. E por incrível que pareça, teve um profeta lá nos Estados Unidos que ele teve uma visão, né? Sendo figurativo, ele entrando numa sala lá e viu um monte de capa. Uhum. E aí ele falou, anjo, o que é isso? Ele falou, é a capa de muitos avivalistas que o povo não reivindicou, não tomou posse.
E até, Uau. até baseado nessa visão, nós estamos numa campanha, num propósito da meia-noite, que já tá, quando você assistir esse vídeo já acabou, nós estamos orando pelas capas dos avivalistas. Uau. Faz muito bem. E já teve, só para confirmar o que você está falando, Deus ele já falou isso comigo uma certa vez. Ele falou assim: filho, tem tantas coisas que eu liberei sobre homens que não estão nessa terra e as pessoas acham que precisa de uma imposição de mão sempre para que isso venha sobre elas. Mas na verdade não. O seu alto nível de desejo e fé e perseverança naquilo pode trazer essas capas para vocês. Pode trazer essa unção para vocês. E eu acho que é totalmente possível, isso é totalmente de Deus. Glória a Deus pelo ministério de vocês estarem fazendo isso, porque hoje a gente não vê essas coisas, sabe? Hoje as pessoas focam em quem tá vivo. Ah, eu quero a capa do TB Joshua, que tá... Aí o TB Joshua faleceu, pronto, aí perdemos a capa do TB Joshua. Eu não fui até o TB Joshua. Então assim, você tá entendendo? Então a gente tem que realmente reivindicar aquilo que é do Espírito sobre as nossas vidas. E a unção do Espírito Santo só estava sobre um homem. Se ele não está aqui mais, é a sua vez de operar, não é a vez dele. A dele já acabou. Agora é a nossa vez de operar. E como abrir a visão espiritual para ver os anjos? Tem uma técnica ou não tem? Eu gostaria de ter uma fórmula mágica, né? Brincadeira. Mas Uma assim, receita de é bolo. uma receita de bolo, né? Na verdade, existe um princípio do mundo espiritual para você abrir a visão para qualquer coisa, seja para anjo, seja para qualquer coisa, tá? A grande realidade é que a Bíblia diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Se você pega uma pessoa grávida agora e ela vira para você e fala assim: o bebê já tá pronto aqui dentro. Você vai entender que ele tá o quê? Pronto para sair, já tem olhos para enxergar, ele pode, se quiser, ou ele já pode ter mão para pegar. Você não acha que tem nenhuma anomalia nele e que ele vai nascer um cego ou um surdo. Você acha que ele tá pronto realmente. Esse é o pensamento que a gente tem. Agora, o nosso espírito tá pronto. Se ele tá pronto, é porque ele não é cego nem surdo. Ele pode ver e pode ouvir. A gente que criou uma ideologia dentro de nós, que escutamos desde criança, não, só alguns podem ver o mundo espiritual. Só aqueles que são mais santos, só aqueles que sobem muito monte, só aqueles que jejuam 40 dias. E a gente tem esse conceito, quando na verdade não. Nós somos espírito e nós já podemos ver o mundo espiritual. Só que nós ainda não trouxemos a realidade disso para o nosso consciente e subconsciente. Então, enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos enxergar o mundo espiritual. E quando a gente pede para Deus abrir a nossa visão, na verdade, sabe o que Deus vai fazer? Mexer na sua mentalidade para você crer que você já pode ver. É só isso. Porque nós já podemos ver. Vamos lá, uma regra básica. Se você hoje, todo dia, eu aqui, apóstolo Ronald, chego na minha casa e pego o controle da TV e boto sempre do lado direito. Eu sempre explico isso aqui. Boto do lado direito todo dia. Aí, de repente, um dia eu cheguei cansado, me desliguei e botei do lado esquerdo. Aí eu começo em casa: esposa, eu não tô achando o controle. O controle não tá aqui. Já olhei, já procurou, já passou a visão várias vezes pelo controle de você. A sua mente, ela mente pros seus olhos. A mente se chama mente porque ela mente, né? A gente já falou isso. Então, a mente tá mentindo pros seus olhos e tá enganando os seus olhos e realmente você não vê. Você passa os olhos, você não vai conseguir ver ali. Porque na sua cabeça é impossível estar em outro lugar, porque você só coloca do lado direito. Aí vem sua esposa, que é abençoada, esposa de todo mundo, isso acontece com toda a casa, e a esposa vem e fala assim: o controle tá do teu lado, você não tá vendo. Irmão, de repente acontece o sobrenatural e o controle aparece do seu lado esquerdo. Você fala: ué, eu não tava aí, eu olhei aí. E você não consegue entender o que aconteceu ali. É que dentro da sua cabeça você firmou um pensamento e de que você não pode. É impossível estar do lado esquerdo. Por quê? Porque você coloca no lado direito. A mesma coisa acontece sobre a visão espiritual. Você pode ver, só que você construiu
uma ideologia dentro da sua cabeça em que você não pode ver. Você escuta isso desde criança. Você não pode ver o mundo espiritual. Não, a gente não vê. Ninguém vê demônio toda hora. Ninguém vê anjo toda hora. Ninguém pode ver anjo. Ninguém pode ver Jesus. Aí constrói toda essa coisa em você em que você fica com isso na cabeça e você fica impossibilitado de ver, porque mesmo vendo, você fica impossibilitado de reconhecer aquilo que você está vendo. Então, é simples. É só a gente entender como a nossa mente funciona e como o mundo espiritual funciona. E aí a gente vai começar agora, como abrir a visão, que é a grande feeling da coisa. É simples, irmãos. Se vocês fizerem propósitos em oração e vocês também, óbvio, se vocês também receberem impartição de pessoas que também têm isso, você vai ficar com uma sensibilidade até maior para isso. Mas o segredo está aqui. Você todos os dias declarar que você pode ver. Todos os dias. Eu posso ver. Eu posso ver o mundo espiritual. Exatamente. Você já declarando é uma chave. É uma que chave. Já vai mudando a sua mentalidade. Vai. E assim, se prepare que Deus não abre a visão para você ver só anjos. Deus vai abrir sua visão, você vai ver demônios também. O mundo espiritual. É o mundo espiritual. Eu posso ver o mundo espiritual. Exatamente. Aleluia. E você vai declarando isso todos os dias, a sua mentalidade, ela vai essa verdade vai saturando o subconsciente. E quando satura o subconsciente, quebra a ideologia que estava lá dentro. E aí você consegue prosperar nisso. Isso é uma programação da mente, irmãos. E Deus, ele quer que você tenha uma renovação da sua mente, como diz em Romanos. É exatamente isso, você reprogramar para a linha certa, para o reino de Deus. Amém? Amém. Escreve aí no comentário, eu posso ver. Já vai começa treinando no comentário, eu posso ver o mundo espiritual. Escreve aí no comentário. Apóstolo, eu queria que você ficasse à vontade para fazer uma transferência ou uma ativação. Você falou tipo ativação, não sei. Deixa Deus te usar ali, ministrar o que você quer falar. Mas antes de você estar ministrando isso, fala suas redes sociais, o Instagram, YouTube e também as escolas que você faz presencial. Eu acho que também tem online. Sim. Fala desse. A propósito, a gente está agora no mês agora de abril, Ariston. Vai acontecer algo no nosso ministério que a gente nunca fez antes, né? Eu vou abrir uma escola totalmente aberta para todos, né? Sem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de... Deus tem falado muito comigo esse ano que esse ano é o ano da expansão do conhecimento. E a igreja precisa ser preparada para isso. E vai ser aonde? E vai ser no YouTube. Nosso YouTube é Apóstolo Ronald Santos. Você coloca lá Apóstolo Ronald Santos, você vai me encontrar lá, tá? E a gente vai fazer essas aulas 2 vezes na semana, 1 vez na semana, sempre aberta para todos, para que vocês possam ser municiados. Lá você vai aprender sobre cura, sobre profecia, sobre arrebatamento, sobre como acessar a profecia, como... Irmãos, tanta coisa, relacionamento com o Espírito Santo. A gente vai falar sobre muitas coisas nessa escola e vai ser aberta. E vai ser o ano todo a gente vai estar fazendo essa escola para abençoar o seu ministério, abençoar a sua vida, para que Deus faça crescer o seu ministério. Amém? Isso é tremendo. Vai ser maravilhoso. E o Instagram? O Instagram é Escola de Ungidos. Você também pode colocar Apóstolo Ronald Santos, que vai aparecer lá, AP Ronald Santos. Você também pode colocar que você encontra. Mas... coloca lá, Escola de Ungidos. Você vai achar o nosso Instagram lá. Lá no nosso Instagram, na bio, tem o nosso contato também do WhatsApp, onde você clicar lá, você entra no nosso WhatsApp. Nós temos diversos cursos, mentorias individuais. Nós estamos fazendo mentorias ainda com algumas pessoas. A gente abre um período para poder fazer isso, para poder estar ativando o seu ministério. Nós também estamos com agendas abertas para esse ano, né, aqui no Brasil, fora do Brasil. O apóstolo Ares está tão conhecido lá na Europa, né, apóstolo? E também fora do Brasil, nós estaremos atendendo aí, em nome de Jesus, o seu ministério e que ele seja muito abençoado. Então faz a oração aí, por favor. Vamos orar. Precioso Deus, eterno e poderoso Pai, nesse momento, Pai, liberamos a tua unção sobre essas vidas. Sim, Pai, todos agora que estão crendo, que estão recebendo essa nova capa, Pai, nós liberamos sobre eles agora essa unção. Uma unção de milagres, Senhor. Que assim como o Senhor tem feito no nosso ministério, surdos, cegos, pessoas, Pai, que não conseguem andar,
pessoas que têm problemas cardíacos, Pai, onde o Senhor tem trocado pulmões de pessoas que não conseguem respirar, o Senhor tem trocado órgãos, o Senhor tem criado, recriado, Pai, que isso também venha sobre o ministério dessas pessoas, que esses mesmos anjos que trabalham no meu ministério, que também venham trabalhar no ministério dessas pessoas, Aleluia, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha municiar não só pastores, apóstolos, mas também pessoas que não têm nenhum cargo eclesiástico, Pai, mas que estão querendo com o coração ardente ser usado por Ti, Pai. Espírito Santo, usa esse povo, Pai, com conhecimento. Usa esse povo, Senhor, com a Tua sabedoria, Pai. Libera sobre eles uma ativação angelical agora. Pai, que os Seus anjos agora adentre casas, adentre lugares agora e comece a tocar pessoas para uma ativação agora angelical. Anjos comece a tocar nos ombros de pessoas agora. Comece a tocar no coração, na cabeça de pessoas agora. Que elas sintam uma mão tocando agora em nome do eterno Jesus Cristo e ativando essas pessoas, anjos ministradores, toquem agora em nome de Jesus e comece a liberar um novo óleo sobre o ministério delas, um novo óleo sobre o ministério delas sejam liberados, Pai, que fique mais forte as ministrações angelicais, que fique mais poderosas as ministrações para aqueles que ministram e aqueles que não ministram, que comecem a ter experiências, Pai, não só para administrações, mas também que anjos venham, Pai, e Pai, aconteça arrebatamentos espirituais, Aleluia, que sejam Deus. levadas a novas dimensões, Pai, em nome de Jesus, começa a liberar agora, começa a abrir portais espirituais na casa de pessoas para que eles comecem a desfrutar de lugares celestiais, Pai, lugares em Ti, Senhor, em nome do eterno Jesus, Pai, eu oro agora. Eu oro também, Pai, por todas as pessoas que têm algum problema emocional, ansiedade, dor emocional, trauma, depressão, Pai, que o Teu anjo comece a puxar para fora agora. Anjo de Deus, começa a puxar agora em nome de Jesus para fora. Toda ansiedade agora, toda ansiedade vindo para fora agora, puxa com força e pressão no coração dessas pessoas, arrancando completamente mais forte em nome de Jesus, mais forte em nome de Jesus, arrancando toda a dor emocional, arrancando toda a dor, eu te dou uma ordem, venha para fora agora, que essa pessoa seja livre, e eu, Pai, declaro no 3 agora a cura dessa pessoa, 1, 2, 3... fogo, em nome de Jesus, que haja alívio sobre você, que o bálsamo de Deus seja derramado sobre a tua vida e que toda interferência maligna no teu coração, nos teus sentimentos, sejam arrancadas agora. Pai, eu abençoo o teu povo e, Pai, que haja anjos, Pai, que também tragam finanças para eles. Eu declaro dos 4 cantos da terra, anjos trazendo finanças para ele, Pai. Em nome do eterno Jesus Cristo, Pai, libera sinais e prodígios na vida dessas pessoas, Pai. Libera na casa delas pedras preciosas, obturação de ouro e prata. Começa a liberar agora, Pai. Pai, dinheiro na conta dessas pessoas, para que elas vejam. Pai, teve um podcast que nós fizemos e dinheiro apareceu para essas pessoas, Pai, que assim seja também, Pai, nesse mesmo podcast. Pai, nós declaramos, Pai, finanças chegando na vida dessas pessoas, declaramos esses milagres em nome do eterno Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Escreve aí, eu recebo. Harabachá. Escreve, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer, uma honra ver esse crescimento desse podcast. Me deixa muito feliz, que atinja muitos outros lugares e tenha abençoado muitas pessoas. Amém. Eu que agradeço. O apóstolo veio, acho que não sei nem se nós tinha 10 mil, porque foi no programa 29, Foi bem então antes, vem uns quase 2 anos atrás, a primeira vez e depois o número 80, né? Então quem não assistiu o 29 ou 80, procura lá, que muita gente está sendo ativada até hoje, principalmente no 80, que ele faz uma ativação dos ossos. Então assista lá. Apóstolo, eu quero agradecer ter cedido o seu tempo. Hoje mesmo ele vai ministrar à noite. Obrigado, apóstolo, que Deus abençoe seu ministério, Amém, honra. família, que cresça mais. Amém, mais. recebo. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos acabando o nosso programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.